Então, eu gosto de falar já para poder motivar a galera que está chegando aí, porque a efetivação realmente acontece, né? A gente se dedica, se empenha aqui dentro e o resultado final é bem positivo, né? Então, hoje eu estou aqui no time de programas de porta de entrada, e aí a gente fala diretamente com o estagiário, com os programas de jovem aprendiz, trainee e oficinas, né? Hoje, especificamente, o estagiário, ele é uma das nossas principais portas de entrada, assim, é o nosso queridinho aqui dentro. Então, a gente tem uma visibilidade e importância dentro do grupo, que a gente até tem um comparativo, né? No último ano, durante todo o ano, a gente concluiu 380 vagas de estágio e agora, nesse segundo ano de 2021, até o meio do ano, a gente já fechou 300 oportunidades de estágio, né? Então, assim, para ter um comparativo do quanto esse programa está numa crescente aqui na Globo, então, assim, é realmente o foco total nele para desenvolvimento desses jovens, né? Então, aí, falando um pouco das oportunidades que a gente tem hoje para o segundo ciclo do estagiário de 2021.2, em tecnologia, a gente está falando de oportunidades de estágio no Hub Digital, na área de infraestrutura e tecnologia, de COE Analytics, de plataformas digitais, de plataformas de vídeo. Então, assim, a gente está com a área de tecnologia em si bombando, né? Eu acho que vocês já viram o movimento que a Globo fez de nos tornarmos uma MediaTek. Então, a tecnologia e o conteúdo são os nossos principais frentes aqui dentro hoje. Então, assim, a tecnologia, realmente, esse fórum aqui, a gente está super à disposição para poder esclarecer todas as dúvidas que eu sei que eventualmente vão aparecer, né? E como disse, o programa de estágio, ele é uma das principais portas de entrada de diversidade também. Então, só para vocês terem alguns números bacanas que a gente conseguiu alcançar já no primeiro semestre de 2021, né? A gente conseguiu admitir de um recorte aí, acho que não tem o número certinho, mas de 127 pretos e pardos, então, assim, foi um feito aqui para a gente, né? Porque esse número realmente superou as nossas expectativas, e 120 mulheres. Então, assim, um programa de estágio que a gente sabe que às vezes a gente não conseguia, né? Até então, trazer diversidade, a gente conseguiu atender a esses dois pilares que realmente são super importantes para a gente. E aí a gente nem precisa falar sobre as questões de efetivação, né? Que hoje a gente também consegue atender um número maior do que 40% de efetivação aqui dentro. Então, assim, realmente é uma porta de entrada que a gente tem se empenhado e desenvolvido para poder reter esses jovens talentos aqui. Tá? Então, a gente vai estar aqui junto, acho que podem surgir dúvidas mais voltadas sobre o programa, e aí aqui, enquanto RH, eu estou para poder apoiar também, tá bom? Maravilha, Isa. Queria convidar, então, vocês para se apresentarem bem rapidinho. Como eu falei, a gente já conhece vocês dos formulários, né? Mas se vocês puderem falar um pouquinho, né? Nome, obviamente, né? E um pouquinho do porquê que vocês estão aqui, porquê que vocês se interessaram em conversar aqui com os gestores, a gente pode aí, de repente, tomar uns 10 minutinhos para fazer essas apresentações. Então, quem quer começar? Eu posso começar, então. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís, eu tenho 30 anos, quase 31, dia 7 agora eu faço 31. Moro aqui em Porto Alegre com meu namorado, né? Sou mãe de pet, da Nina, que está aqui dormindo, bem tranquilinha. E eu sou formada em administração de empresas, né? Bom, já falando minha idade, né? 30 anos, eu tenho um caminho aí já trilhado assim, na área profissional, na parte administrativa e de contabilidade, e estou migrando para tecnologia, né? Mais especificamente para a área de UX Design, que é uma paixão assim, que eu descobri lá em 2019, e desde então venho estudando. E quando eu vi que tinha a oportunidade de estágio, eu não pensei duas vezes em me inscrever, porque é isso, né? Eu estou estudando e o UX é uma área bem difícil, apesar de muita gente às vezes ficar falando que é simples se tornar UX em 3 meses, não é, tem que estudar bastante. Então, assim, quando eu vi a oportunidade de estágio, para mim foi maravilhoso, porque, assim, depois de tanto tempo estudando, poder praticar e numa empresa como a Globo, que tem tudo que é tecnologia,
e com times enormes, para mim foi ótimo, assim, foi no momento que eu estava precisando mesmo para poder colocar minhas habilidades. E gostaria de agradecer nessa oportunidade, acho que independente de como for o andamento do processo, só de poder estar conversando, né, que a gente às vezes fica só ali estudando, e conversar com o pessoal da área que está fazendo mesmo acontecer vai ser bem importante. Então, muito obrigada, eu acho que vai ser bem legal. Maravilha, Thaís. Obrigada por estar aqui, está sendo um prazer receber vocês. Quem vai agora, gente? Quem quer se apresentar rapidinho? Pode ser eu. Vocês me escutam bem? Então, gente, bom dia. Eu me chamo Vitória, eu tenho 21 anos e eu curso Ciência da Computação e Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC. Atualmente, eu já estagio na área de desenvolvimento de software, mas eu ando estudando bastante Data Science, Big Data, Inteligência Artificial também. Já tirei algumas certificações na área e eu estou buscando, assim, uma transição de estágio para a área de Data Science mesmo. Basicamente isso. Eu sou de São Paulo, esqueci de citar esse detalhe. Imaginei pela faculdade. Maravilha, a Ana está aqui, com certeza ela vai conseguir te dar o caminho das pedras aí para essa transição, Vitória. Ana e Lucas, quem gostaria de ir primeiro? Show, Ana. Eu sou a Ana, eu tenho 24 anos, eu estou cursando Engenharia de Controle e Automação. Um dos pontos que me fez querer participar dessa conversa é que, assim, eu sou apaixonada por conhecimento, sou apaixonada por tecnologia, por inovação, esse tipo de coisa. E pelo que eu observei em todo o processo do estagiário até aqui, o que foi apresentado, isso é um ponto muito importante para a Globo também. Então, foi uma das razões de eu ter esse interesse em participar, em tentar uma vaga, talvez. E é isso. Muito bom. Eu queria até aproveitar, gente, antes do Lucas se apresentar, para falar se vocês, enfim, o que vocês tiverem de dúvida aqui, que vocês tirarem e tal, se vocês tiverem amigos que estão tentando com vocês e depois vocês quiserem compartilhar esse vídeo, a gente vai mandar para vocês essa gravação também. Então, compartilhem mesmo a informação, porque é isso, a gente, infelizmente, não conseguiu abraçar todo mundo aqui, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que nem vocês querendo saber mais da Globo, querendo entender mais sobre a tecnologia daqui. Então, esse conteúdo e esse encontro aqui nosso é muito com esse sentido também, né? Lucas, agora é sua vez. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse primeiro Estagiário Encontros. Bom, me chamo Lucas, eu tenho 19 anos, moro aqui no estado do Rio e curso Sistemas de Informação. Mas apesar de cursar Sistemas de Informação, eu não sou muito puxado para programação. Assim como a Thaís, eu sou entusiasta da área de UX e venho fazendo cursos e me especializando. E o motivo pelo qual eu almejei fazer parte hoje desse encontro foi porque eu sempre tive curiosidade de saber como é, né, por trás, no processo de impactar diariamente os usuários que a Globo alcança e como é a inovação e o desenvolvimento das ideias e dos produtos da Globo. Muito bom. Eu acho que eu lembro de você na live, Lucas. Você estava na live de tecnologia? Tava, né? Tava. Maravilha, muito bom. Fez perguntas super pertinentes. Acho que foi muito legal aquela live também. Gente, obrigada por terem se apresentado. Acho que hoje o nosso papo vai ser muito rico. Eu vou dar a vez, então, acho que o Dani que vai começar, né? Enfim, vou dar a vez para os gestores apresentarem aqui as áreas que vocês estão aqui para isso, né? Vou ficar enrolando muito aqui, não. Beleza, posso puxar então? Quanto tempo eu tenho? 20 minutinhos, né? Isso. Tá Então, joia. ali até 10h35, 10h40, a gente pode dar uma esticada. Não, acho que dá para fazer rápido, também não para não ser uma coisa maçante. Então, gente, primeiro, obrigado por a galera do RH ter me convidado. Tenho o maior prazer em participar desses encontros, porque assim, eu fui estagiário da Globo também há bastante tempo. Acho que a Globo é uma empresa que valoriza muito as pessoas que são formadas, as crias da casa aqui, né? Então, tem muita gente nas cadeiras de liderança da empresa que entraram como estagiários e nem, às vezes, nem sabiam onde iam chegar, né? E foram
trilhando aqui. Então, existem muitos colegas assim que entraram nos programas de estágio e isso é muito legal, assim. A Globo é uma empresa que valoriza muito o estágio e a gente, né, valoriza muito também. As pessoas entrando como estagiário nas nossas áreas, a gente gosta muito de ensinar, né? E a Globo é um lugar muito legal para aprender, porque existe o espaço, né? Então, eu preparei um materialzinho aqui que eu vou compartilhar para falar um pouco sobre o Globoplay. Hoje eu sou o head tanto de produto quanto de desenvolvimento do Globoplay, que é... Deixa eu compartilhar minha tela enquanto eu vou falando. Vocês já estão vendo? Sim. Estão vendo minha tela? Sim. Eu Sim. perdi vocês agora, eu só vejo a minha tela, então qualquer coisa vocês... Tranquilo. Então aqui a nossa área aqui é responsável pelo desenvolvimento dos aplicativos do Globoplay, né? Tanto por desenhar e criar as tecnologias e as jornadas de usuário que vão estar nos aplicativos, quanto desenvolver essas coisas também dentro dos times. É um time bem, bem grande, eu vou falar um pouco para vocês aqui, e a gente tem uma estrutura que é adequada para dar velocidade a esse desenvolvimento e fazer coisas legais, né? Quando a gente fala Globoplay, na realidade, um ponto bem importante é que a gente está falando de várias telas. Então, a gente não faz um app para celular, a gente tem o app que roda no browser, que é o app da web, né? A gente tem o celular Android e iOS nativo. Quando a gente fala Android e iOS, também existe Android TV, Apple TV, e as telas grandes, que são as Smart TVs, que para a gente é uma loucura, porque são vários fabricantes de TV, cada fabricante tem um sistema operacional diferente, então a gente tem diversos apps para atender, para estar instalado nessas TVs. Então, assim, como que a gente se organiza para desenvolver o Globoplay para todos esses devices, né? E cada device tem particularidades, né? Então, na web você, por exemplo, clica com o mouse. No celular você já tem o touch, né? E você abre outro leque. E já na TV é super limitado pelo controle remoto, com as setinhas ali, os botões. Então, a gente tem que refletir isso no desenho de produto, nas interfaces que a gente cria. E em TV especificamente, tem ainda o problema do device ser muito limitado, né? O poder de processamento de uma TV é muito baixo. Então a gente tem que lidar com toda essa diversidade, né? E a gente segue aqui no produto 3 principais estratégias, né? Tudo que a gente desenvolve para o Globoplay ou é uma coisa estruturante, ou seja, a gente prepara o nosso ambiente para receber uma carga gigante, né? Cara, quando tem um programa ao vivo, existe um volume massivo de pessoas que vão para o Globoplay depois que o programa termina. Então, quando tem um Big Brother e termina o programa e tá pegando fogo ali na casa, todo mundo abre o Globoplay ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma sobrecarga na nossa plataforma, é o que está por trás, nosso back-end, nosso back-office aqui, que é uma coisa bem incomum frente aos outros players de streaming, né? Os outros players de streaming eles não têm essa coisa da TV ao vivo. Eles são um consumo um pouco mais, que estatisticamente está distribuído. Então, a gente tem muitos projetos na linha que a gente chama de estruturantes, que são coisas meio invisíveis para o nosso usuário, mas que preparam a gente para ter uma plataforma mais robusta. E a gente investe bastante nesse tópico. O segundo é evoluir cada vez mais a experiência do nosso usuário. Então, a gente faz bastante teste, tenta criar as melhores jornadas, tenta identificar os nossos maiores gaps de jornada e criar novidades no Globoplay que melhoram a experiência do nosso usuário. E inovação, a gente criar coisas que não existem ainda, a gente criar novas funcionalidades, estar em novos devices, enfim, trazer novidade. Então, a gente investe bastante nessas 3 e a gente precisa distribuir o que a gente faz para não ficar tudo num lugar só, né? Então, a gente procura, nos nossos planejamentos, distribuir as nossas iniciativas por essas 3 frentes. E como que a gente se organiza, né? O Globoplay é uma área, aqui, os apps Globoplay, né? A gente é uma área com mais ou menos 150 pessoas. 150 pessoas estão organizadas em times de uma forma que uma particularidade é como eu coloco 150 pessoas desenvolvendo o mesmo app, sem criar uma confusão danada, sem que um fique interferindo no desenvolvimento do outro. Então, vou explicar um pouquinho como que a gente se organiza aqui. A gente se organiza em squads, e a ideia é o seguinte, a gente pegar o app do Globoplay, aí os apps, o exemplo do mobile aqui, mas são os apps em todos os devices, né? E a gente imaginar que ele é um quebra-cabeça, cheio de pecinhas, né? Com vários pedacinhos. O que a gente faz é pegar cada pedacinho desse quebra-cabeça e colocar um squad cuidando desse pedacinho. Então, por exemplo, a gente tem um squad só cuidando da home do Globoplay.
Então, esse squad, ele é multidisciplinar, ele tem uma pessoa de produto, ele tem uma pessoa de UX, ela tem uma pessoa de dados, ela tem um coach que ajuda com os processos, ela tem desenvolvedores de todas as especializações. Então, é um time completão, com muita autonomia para evoluir a home, corrigir os problemas da home, criar as novas ofertas na home, desenhar os novos trilhos, os novos destaques. Home também tem um impacto muito grande em vendas, a gente vendeu os pacotes pela home. Então, assim, existe um time só cuidando da home do Globoplay. Da mesma forma, existe outro time, por exemplo, cuidando daquela parte dos canais ao vivo do Globoplay. Ele só cuida da troca de canais e o objetivo dele é evoluir cada vez mais aquela partezinha do app de forma independente da home. Então, isso faz que a gente consiga paralelizar o desenvolvimento do nosso app por diversas squads e tratar, às vezes, centenas de itens em 3 meses. Esse quarto, por exemplo, a gente está com 145 histórias sendo desenvolvidas no app. Isso é possível porque a gente tem um paralelismo, né? Então, esse aqui é o exemplo, a gente tem 15 squads no Globoplay hoje, e uma evolução dessas squads é que a gente organiza ela em tribos. Então, a gente tem 3 tribos no Globoplay. Essas 3 tribos, as tribos são agrupamentos de squads que têm uma finalidade semelhante, né? Então, a gente tem tribo de framework, que cuida muito dos bastidores do Globoplay, né? É quem faz as integrações de dados que a gente tem, que conversa com as plataformas que tem. O Globoplay é muito ancorado nas plataformas que aqui no Hub Digital a gente possui, né? Então, a gente não reinventa uma série de coisas. A gente utiliza muitas coisas prontas, né? Então, a tribo de framework que traz essas coisas aqui para o produto. A tribo de Running é a tribo que cuida mais do universo mobile e web. E a gente tem uma tribo, que é a tribo de Limbeck, que é a tribo que só cuida do parque de Smart TVs, que é uma coisa muito diferente, os devices são diferentes, as linguagens são diferentes. Então, a gente dedica uma tribo para tratar de forma diferenciada esse universo de TVs. Tá? E aí falar um pouco assim de como que a gente desenha, né, o nosso pipeline de produtos. Só trazendo um pouco mais claro, assim, cara, como que isso funciona, né? No fundo, a gente aqui no Hub Digital, a gente trabalha no modelo de quarter planning. Então, a gente quebra o ano em trimestres, né? E a cada 3 meses a gente faz um planejamento do que a gente vai executar naqueles 3 meses. Existe um backlog, que são desejos de implementação no produto, porque a gente acaba tendo muito mais ideia do que a gente é capaz de fazer, né? Isso vai gerando ali um parking lot, um backlog de coisas, e a gente vai planejando essas coisas ao longo dos quartos e vai executando. Então, agora, por exemplo, a gente está prestes a entrar no planejamento para o último quarter do ano, que vai começar em outubro. Porém, para a evolução do produto, a gente tem uma segundo pipeline que a gente chama de Product Discovery, que é o seguinte: enquanto a gente está executando as coisas desse quarter, a gente está fazendo estudos do que nós vamos fazer no quarter seguinte. Então, a série de assuntos que são legais, assim, que são nossos desejos, estudos de negócio e até coisas que casam com estratégias do negócio, a gente começa a estudar no quarter anterior, para quando chegar no planejamento do quarter seguinte, aquele assunto já está mais maduro. Então, por exemplo, a gente já começou a estudar o que vamos fazer para o Big Brother. Então, a gente já está com esse estudo rolando, sabe? O que vamos colocar de funcionalidade nova para o Big Brother. E nisso a gente envolve uma tonelada de pessoas, várias áreas, para a gente construir uma visão, assim, como será o Globoplay no Big Brother? O que nós vamos fazer de novidade? O que nós vamos fazer para atrair o usuário, para manter esse usuário no produto depois? Então, a gente tem esse conceito de Product Discovery. E a gente tem uma terceira linha do tempo, que chama de Product Innovation, que são ideias de mais longo prazo. Então, a gente tem coisas em estudo que a gente não tem nenhuma pressa em implementar no produto. São coisas que a gente abriu frentes para estudar, talvez para o ano que vem, para metade do ano que vem. Então, essas 3 linhas dão para a gente uma visão de curtíssimo prazo, o que a gente vai executar agora, o que a gente vai executar daqui a 3 meses e o que a gente vai executar daqui a 1 ano. Então, isso dá para a gente aquele senso de inovação, né? Sem tirar, né, o curto prazo, mas pensar em inovação também. Se tiverem alguma dúvida, quiserem parar, pode ficar à vontade, tá? Falar um pouco do processo de Product Discovery, como eu disse, isso é uma atividade basicamente tocada pelo time de produto, X, dados e os desenvolvedores. O time de tecnologia entra quando necessário, mas eles participam de tudo, né? É um time super multidisciplinar que faz. E a ideia é gerar um estudo e um material de base para que a gente possa endereçar aquela ideia ou aquela funcionalidade ou aquela inovação de uma forma mais organizada, porque como os times são muito velozes, né, no desenvolvimento,
a gente não pode deixar chegar durante o quarto um assunto que esteja meio mal resolvido. Então, a gente tem que chegar na plena uma coisa completamente amadurecida. Então, aqui um exemplo, assim, sobre Olimpíadas, a gente fez um estudo que isso foi super recente, assim, tem 2 semanas ou 3 semanas, sobre buscas no Globoplay, que a gente quer evoluir a nossa ferramenta de buscas e a jornada de buscas no Globoplay. Também gerou um baita estudo que a gente fez e várias coisas vão sendo implementadas. Quando a gente faz um estudo desse, a gente tanto traz coisas que são de implementação rápida, quanto traz coisas que são de médio prazo ou longo prazo. Não tem problema, mas o importante é que esse estudo ele traz uma visão de mercado, uma visão de como os usuários estão se comportando. Eles são muito, muito importantes para a gente. E aqui, acho que depois o pessoal de Big Data vai falar também, isso é uma cultura muito forte de experimentação, né? Qualquer feature que a gente pensa, a gente trata como uma hipótese que a gente precisa testar. Então, a todo momento, os squads estão testando, então eles estão jogando uma função, sei lá, desde um design diferente. A gente está tendo agora uma experimentação, por exemplo, do trilho de top 10 da Home, onde um volume de usuários está recebendo um trilho novo do top 10 e a gente vai fazer uma comparação. Se aquele desenho de trilho vai gerar mais clique do que um outro trilho. Então, esse aqui é um exemplo de um trabalho depois de wrap-up, né, de uma experimentação feita com o Drawer, que é um componente que oferta vídeos em overlay por cima do vídeo que você está assistindo, e a gente consegue ver esses dados, tomar decisão do que a gente faz. Se a gente redesenha um componente, se a gente usa outros conteúdos, ou se a gente até dropa a funcionalidade. Se a gente vê que ela não dá retorno, a gente tira. Então, aquele conceito do fail fast, né? Não adianta a gente ficar insistindo com algo que parece legal, quando na realidade ele não deu um resultado que a gente esperava, né? Aí trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem, assim, na prática, coisas legais que a gente faz, o que a gente faz e quais são os desafios que a gente tem no Globoplay. Aí separei 3 coisas aqui, até que são até recentes, né? E tem uma que nem foi para ainda, nem chegou para o público ainda, então vou dar spoiler. Um deles foi um baita desafio para a gente, foi o projeto do Mais Canais, que a gente transformou o Globoplay, que era um streaming de VOD, né? Onde você assistia vídeo sob demanda, você clica no vídeo e você assiste num ambiente de ao vivo. Então, hoje no Globoplay, a gente tem um ambiente de troca de canais que a gente tenta emular o ambiente de TV por assinatura. Dá uma experiência para o cara dentro do Globoplay de ele trocar canais, né? Então, existe um plano até, existe um business diferente, né? Porque é um tier de assinatura diferente, mais caro, mas a pessoa tem acesso a todos os canais Globo e outros canais parceiros também. E a gente tenta colocar nos dispositivos uma experiência de como se ele estivesse trocando o canal na TV a cabo, né? E a gente já tem várias ideias para evoluir essa funcionalidade aqui, para trazer mais exploração de conteúdo e tal. Então a gente fica o tempo todo tentando evoluir e criando coisas, né? Então é um ambiente muito legal para criar e experimentar. O segundo, que é um exemplo interessante, que é a gente utilizar os ativos que a Globo tem. Então a gente acabou de lançar, até faz umas 2 semanas, tá? Uma integração, parece uma coisa boba, mas é uma integração de dados do Globoplay com o Cartola, com o ambiente de dados do Cartola, onde a gente lê o placar ao vivo dos jogos de futebol e coloca na tela. Aí, tanto num trilho que tem de vídeos ao vivo de futebol, onde vê o escudozinho dos times e o placar, e coloca também nesse destaque. Esse destaque do canto esquerdo nem saiu ainda, então é mega spoiler. Tá em desenvolvimento, mas o trilho já tá rolando. Acho que tem 2 semanas que a gente fez o rollout desse trilho aí. Então isso mostra, assim, a gente tem também a estratégia de usar o que a Globo tem, né? Os ativos que a Globo tem, por exemplo, de informação, que é esse caso aqui da informação sobre futebol. E a gente pode evoluir cada vez mais essa experiência, né? Aqui, o foco nesse momento era mais integrar esses dados, e até a tela ficou mais simples, mas a gente pensa em evoluir cada vez mais essa experiência de usar esses dados melhor e trazer mais informação e uma usabilidade melhor para o usuário também. Esse é um exemplo legal. O terceiro exemplo que é bem legal também, que deu esse exemplo aqui é bem legal, que foi bottom-up, assim, foi a galera criou num hackathon que a gente fez, e a gente colocou no produto, tipo, em 1 mês depois, ou 2 meses depois. Um deles no iOS, a gente lançou esse widget, né, que esse widget, ele tem a programação da Globo ao vivo na tela do celular. A gente fez iOS e está desenvolvendo Android agora. Então, dali, esse widget, você consegue entrar direto no canal ao vivo.
E essa funcionalidade ela está ligada diretamente à nossa estratégia de valorizar o conteúdo ao vivo, porque existe o plano, né, que tem canais ao vivo. Então, a gente trazer mais usuários para usar o Globoplay para assistir conteúdo ao vivo. E o segundo também é uma funcionalidade ligada ao vivo, que é você ter o Picture in Picture. Então, hoje no Android, no iOS ainda não, mas você já consegue minimizar o app, tipo, usar o WhatsApp com a telinha do Globoplay no canto. E o engraçado é uma coisa muito legal assim no Globoplay, por ser um app que está na mão de muita gente, é como repercutem essas coisas, sabe? Então, eu trouxe um recorte aqui para vocês verem. Logo que a gente lançou o Pip, aquela telinha, cara, muita gente no Twitter comentando, foi assim, foi assustador, assim, o volume de comentários das pessoas elogiando e falando, graças a Deus agora tem o Pip no Globoplay, porque eu consigo ficar na rede social enquanto eu assisto. E foi bem no meio das Olimpíadas, né, que era um evento muito, muito ancorado nos canais ao vivo. A gente teve 40 e tantos sinais ao vivo dentro do Globoplay. O Globoplay virou o lugar das Olimpíadas, né, aqui no Brasil. Isso foi bem, bem, bem legal também. Aí, além de Twitter, rede social, que é uma coisa orgânica, acaba saindo muita coisa na mídia também, né? Então, é muito legal, assim, você vê uma coisa que nasceu dos desenvolvedores, né? Uma ideia que eles tiveram, a gente colocou dentro do produto, né? Dentro do pipeline, ela até foi transversal ao planejamento, ela entrou no quarter para ser feito, que tinha tudo a ver com Olimpíadas. Isso repercute tanto na mídia quanto nas redes sociais, né? Isso é bem, bem legal, a galera fica super feliz, assim, quando tem uma iniciativa que repercute dessa forma. Mas é isso, acho que cumpriu o tempo. Beleza, obrigado. Deixa eu tirar. Arrasou, Dani. Amei os spoilers. Muito bons. Obrigada, Dani, pela apresentação. Inclusive, aprendi bastante, né? A gente, enfim, não sou da área de tecnologia, né? Sou do RH, sou da marca empregadora. E toda vez que a gente tem uma apresentação desse jeito, eu aprendo muito sobre a área. Então, é bem legal estar aqui com vocês aprendendo junto. Vou dar a palavra para a Ana, então, para ela tocar aqui a apresentação do time de Big Data e AI. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Porque esse negócio de compartilhar aqui é difícil às vezes. Vocês estão vendo? Estamos vendo o seu calendário. Agora foi. Vocês estão vendo a tela aqui da apresentação do Keynote? Isso, tela cheia. Sim. Ótimo. Então, como a Alana aqui já falou, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é a experiência de Big Data e AI aqui no Hub Digital da Globo. Me apresentando rapidinho, né? Ela tá me chamando aqui de Ana, né? Eu sou Ana Carolina, mas aqui muita gente me conhece como Carol, então eu prefiro acabar abreviando aqui, né? Sou Carol Calliope. Hoje eu tenho esse cargo, né, de coordenação aqui na área de gestão de desenvolvimento, na área de Big Data. Eu cuido hoje de 3 times, né, que fazem parte da tribo de Big Data, né, e que fazem aqui desenvolvimento de plataformas de dados e pipeline de dados. Eu também fui estagiária aqui na Globo, tá? Eu comecei aqui na Globo 17, 18 anos atrás, sei lá, agora já perdi as contas, como estagiária na área de jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo, acabei fazendo uma transição de carreira para tecnologia. Eu fui estagiária lá na Globo News, fiz publicação de vídeo da Globo na. Ih, tá travando, Ana. Tá ouvindo a gente? Acho que deu algum problema Travou. na rede dela. Deixa eu mandar uma mensagem. Da experiência, né, com o estágio. Oi, vocês estão ouvindo? Oi, Ana. A gente te perdeu uns minutinhos. Você consegue voltar para a gente falando da sua experiência lá de Globo News, dos vídeos que você começou a fazer, beleza? Sim, claro. Então, eu comecei como estagiária na Globo News em 2002, né, estagiária de jornalismo, que é a minha formação. Passei a integrar o primeiro time de publicação de vídeos da Globo na internet.
a primeira equipe que fez transmissões ao vivo do Sinal, da Globo News, na internet. E aí, por conta dessa proximidade ali com os processos de publicação na internet, né, eu acabei migrando, fazendo uma ponte ali entre conteúdo e tecnologia, e migrei para a área de tecnologia, me apaixonei por tecnologia e estou aqui hoje. Passei por algumas áreas na Globo e faz 1 ano e 8 meses que eu estou aqui na frente de Big Data, né, trabalhando com times que fazem parte da tribo de Big Data mesmo, de plataforma de dados. E aí eu estava contando aqui, né, uma curiosidade, que o nosso head aqui da área de Big Data também foi estagiário na Globo, assim como eu e assim como várias outras pessoas. Então, assim, né, é um caminho que é bastante comum, né? Pessoas que estão aqui desde muito tempo, que entraram como estagiários e que é uma amostra de como os estagiários são valorizados, né, dentro da empresa. A jornada do estagiário é bem valorizada aqui. Uma outra coisa interessante de falar em relação à área de Big Data é que, desde que eu estou aqui, há mais ou menos 2 anos, a gente tem 100% de efetivação dos nossos estagiários. Na verdade, esse ano talvez a gente tenha reduzido um pouquinho. A gente teve alguns estagiários, 1 ou 2 estagiários foram desligados sem contratação, mas até 3 meses atrás a gente estava com esse percentual aí de 100% de efetivação dos estagiários que vêm trabalhar com a gente. Então, assim, é uma área que a gente valoriza muito, né? Essa troca e esse processo de aprendizado com os stags, como a gente chama. Bom, eu vou contar para vocês aqui um pouquinho, né, sobre como é que é a estrutura de dados na Globo, como que a gente faz, né, e aí como que a nossa área de Big Data apoia a empresa, né, como um todo, para transformar dados em valor para o negócio. E eu vou falar um pouquinho sobre os papéis, né, sobre quem são as pessoas que trabalham com a gente, que eu acho que aí tem um ponto de bastante interesse para vocês. Como é que é a nossa estrutura hoje? A gente está falando, né, do universo de Big Data na Globo, a gente está falando aqui de contato diário, né, com 100 milhões de usuários. A gente tem dados cadastrais aí de mais de 100 milhões de usuários. E aí, todas as interações que essas pessoas têm diariamente dentro dos nossos produtos digitais, né, seja um play num vídeo, seja um scroll numa página ali para ler uma matéria, um voto no paredão do Big Brother, enfim, todo tipo de interação que essas pessoas têm hoje com os nossos produtos geram uma média de 6 bilhões de eventos, né, de interações nos nossos sistemas de captura de dados por dia. A gente tem um recorde histórico de 14 bilhões de eventos num único dia, que foi no dia daquele paredão super famoso do Big Brother do ano passado, entre a Manu Gavazzi e o Prior, né, que gerou, inclusive, Guinness Book e tudo mais. Então, para a gente também foi um dia de recorde. E isso gera hoje mais ou menos ali um pouco mais de 2 petabytes de dados no nosso data lake, né? Isso já falando de dados trabalhados, curados, né, feita limpeza de qualidade ali para disponibilizar para os nossos produtos utilizarem esses dados ali, transformar eles em informação relevante para o negócio. A área de Big Data da Globo, né, da Globo.com, que era, né, a antiga Globo.com, que hoje é o nosso hub digital aqui dentro da Globo, ela é uma área pioneira, tá, no case de Big Data no Brasil, e ainda é um dos maiores, né, porque quando a gente está falando desse volume todo de dados que eu mencionei aqui, né, poucas empresas no Brasil e no mundo têm, né, a possibilidade de gerar um volume tão grande de dados para serem trabalhados todos os dias, né? Então, a gente tem realmente uma necessidade de ter plataformas, sistemas muito robustos, né? Muitos que trabalham com alta escalabilidade, resiliência, para poder aguentar essa pancada de informação que a gente recebe todos os dias. Então, assim, do ponto de vista de engenharia, né, de desenvolvimento, nós temos hoje 9 times em que a gente tem quase 70 pessoas envolvidas aqui nesses times, que são formados por engenheiros de dados, engenheiros de machine learning e engenheiros de software, além de cerca de 30 cientistas de dados que hoje estão trabalhando de maneira distribuída
nas pontas, né, como a gente chama, apoiando os produtos como o Globoplay, por exemplo, que é um dos principais clientes aqui da plataforma de Big Data, né, de Big Data AI, como o Daniel explicou, né, que o Globoplay utiliza muito das plataformas que a própria Globo fornece. As plataformas de dados são algumas dessas, né? Então, a gente tem esses cientistas de dados que trabalham alocados junto com os times de desenvolvimento de produto, para apoiar eles nesses insights, na análise das informações e transformar isso de volta, né, em inteligência para que seja aplicada no próprio produto, na tomada de decisão. E aí eu vou contar um pouquinho mais para vocês como que isso funciona. Então, hoje a nossa área tem mais de 90 pessoas e a gente tem aqui uma projeção de chegar em torno de 120 pessoas até o meados de 2022. A gente tem hoje times que trabalham com tracking, que é a etapa de mapear os nossos produtos, né, para que eles consigam, para que a gente consiga capturar desses produtos as informações, né, os dados, ou seja, essas interações que os usuários têm dentro dos produtos. Então, a gente tagueia, né, os produtos para que eles possam mandar para a gente essas informações sobre cada interação do usuário no produto, nos produtos digitais, né? A gente tem plataformas de Big Data, que são plataformas que trabalham com a ingestão de dados, ou seja, que vai lá no produto buscar o dado e traz para dentro de um ambiente onde a gente consiga trabalhar esse dado e disponibilizar ele para que outras pessoas possam usar. Então, temos mais de uma plataforma, né? A gente tem plataforma de ingestão, plataforma de processamento, e o próprio Data Lake, né, que a gente chama que é o ambiente onde esses dados ficam disponíveis para toda a organização, né, são considerados aqui, fazem parte desse escopo de plataformas de Big Data. A gente tem o time de User Knowledge, que é um time focado em personalização, né, ou seja, que é um time que cuida do domínio de dados sobre o nosso usuário, que pega ali aqueles 100 milhões de pessoas e mapeia ali, cria ferramentas, né, que ajudem a gente a mapear o comportamento desse usuário para que a gente possa oferecer personalização de conteúdo e de publicidade. A gente tem a área, de um lado, né, a gente tem esse grupo aqui que olha para o domínio do usuário, e aí a gente também tem um time que cuida do domínio do nosso conteúdo, né, ou seja, que cria sistemas para poder mapear e gerar conhecimento sobre o nosso conteúdo, conhecimento automatizado, né? Então, quando vocês pensam assim, a gente publica no G1, sei lá, mais de 1000 matérias, enfim, por semana, nem sei, nem consigo agora mais atualizar esse número, mas enfim, a gente publica uma quantidade enorme de matérias, né, de artigos ali publicados no G1. Então, como que a gente gera conhecimento automatizado sobre esse volume enorme de conteúdo para que a gente consiga fazer, por exemplo, uma entrega de publicidade contextualizada dentro do G1, né? Isso é um dos usos. A plataforma de recomendação, que é uma plataforma que utiliza tanto desse conhecimento sobre o conteúdo quanto do usuário para gerar, né, recomendação de conteúdo mais personalizado possível para o usuário, né, para que o usuário tenha uma experiência única, né, dentro dos nossos produtos. O próprio time do Globoplay tem um time de recomendação alocado, né, para trabalhar com recomendação a partir das nossas plataformas, especificamente dentro do Globoplay, né, e para que a gente consiga entregar, por exemplo, ofertas, né, diferenciadas de acordo com o gosto e o comportamento de cada um desses usuários. A plataforma de experimentação, que o Daniel também deu o exemplo ali, né, de como eles utilizam muito a cultura de experimentação no Globoplay, trabalha justamente para fornecer essas ferramentas para que os times de produto, né, de desenvolvimento de produtos, consigam fazer esses testes, né, para entender como é que funciona, o que funciona melhor, né, enfim, validar hipóteses. E a plataforma de Machine Learning, que é uma plataforma que hoje a gente está usando para democratizar o uso de Machine Learning dentro dos nossos produtos. O que é Machine Learning, né? Basicamente é você usar algoritmos, né, para poder aprender sobre essas informações que a gente tem, né, utilizando essas informações que a gente tem disponíveis,
e fazer inferências, né? Tomar conhecimento aqui sobre coisas que a gente precisa. Então, a gente está criando plataformas, porque hoje, né, existe muito machine learning baseado em modelos, né, cálculos que os próprios cientistas de dados fazem, e a gente agora está criando cada vez mais plataformas para que torne isso mais escalável em termos de alcance aqui dos nossos produtos dentro da Globo. Então, assim, dando um exemplo para vocês, tá? Só de como é que funciona esse universo de dados dentro da Globo. Isso aqui é um exemplo de como seria um pipeline de dados, tá? Onde a gente... E aqui é mais para poder contextualizar vocês, mesmo passar um pouquinho de conhecimento sobre como é que é o nosso trabalho. E a gente tem todos aqueles times ali trabalhando em toda essa cadeia, né, que eu estou mostrando aqui. Então, a gente tem lá, a partir do momento que um usuário acessa um dos nossos sistemas, né, um dos nossos produtos, para assistir um vídeo, faz um cadastro, ouve um podcast, faz uma busca, vota num paredão do BBB, enfim, a gente vai capturando esse monte de eventos, esse monte de estímulos, e aí entra numa fase de processamento, né? Esse volume enorme de dados entra numa fase de processamento, onde a gente pega aquele dado raw, que a gente chama, né? Que é o dado cru, né? Não trabalhado, e vai transformando esse dado ali, clusterizando, né? Tipo, separando por domínio, fazendo uma série de tratamentos, tratando qualidade desses dados, porque são dados de diferentes formatos, né, que vêm com diferentes velocidades. Então, a gente precisa de toda uma engine de processamento muito parruda para dar conta disso. E aí, a gente armazena esses dados já mais organizados dentro do nosso Data Lake, que hoje a gente utiliza o BigQuery, que é uma ferramenta do Google, né, para fazer esse armazenamento de dados. E aí, uma vez que está disponível lá no BigQuery, a gente tem análises sendo realizadas tanto por humanos, né? Ou seja, cientistas de dados, os próprios analistas de dados que trabalham dentro das áreas de marketing dos produtos, acessando esses grandes datasets que a gente chama, né? Que são tabelas e tabelas com informações. Tanto pessoas, né, quanto máquinas acessando esses datasets para gerar o quê? Informação, né? Relatórios para ajudar os nossos executivos a tomarem decisões sobre que rumos eles vão dar para os nossos produtos, né? Dashboards, né, que são quase produtos de visualização de dados, né, onde a gente disponibiliza diariamente também para uma série de pessoas em níveis diferentes, né, desde um desenvolvedor até o nosso, enfim, os nossos altos executivos acessando essas informações para tomada de decisão, como também o uso pelas máquinas, né, ali automatizando ali a recomendação de conteúdo no Globoplay, no feed de notícias da Home da Globo, né, enfim, em outros produtos, até como exemplos ali que o Daniel já deu. E dentro desse contexto, né, a gente tem uma camada muito importante de governança desses dados, né, que é nada mais do que cuidar da qualidade, conhecer esses dados, organizar para que a organização, né, para que a empresa possa utilizá-los da maneira correta, e também uma preocupação, né, desde a captura até a disponibilização desses dados com estar dentro das normas da LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Privacidade, né, das pessoas, que entrou no ar entrou em vigor, né? Entrou no ar, é o jargão de TV, né? A gente está acostumado. Entrou em vigor em agosto do ano passado, né? E uma preocupação muito grande com o uso ético, né, dessas informações. Então, esses dados eles são anonimizados para que nenhuma pessoa consiga identificar e pegar um dado particular de alguém, né? A gente não tem dados identificáveis nos nossos bancos, né? Somente as máquinas aqui, lá num contexto muito específico, conseguem linkar, né, uma pessoa aquele dado que a gente tem para que possa, por exemplo, enviar um e-mail, uma jornada de usuário, por aí vai. Mas tem um tratamento muito forte para garantir a adequação às regras. E aí, como é que a gente transforma isso tudo em valor, né? Em informação, né? Como é que a gente transforma dado em informação que gera valor para os nossos negócios todos os dias?
A gente já, né, a própria Alana comentou aqui, a gente já falou um pouco, né, que vem sendo falado, né, em larga escala dessa jornada da Globo se tornar uma MediaTek, né? Então, o que significa ser uma MediaTek, né? Ou seja, essa junção de conteúdo com tecnologia para transformar a empresa numa empresa mais ágil, mais eficiente, que se relaciona cada vez mais diretamente com o seu consumidor, né, através dos modelos de assinatura, como a gente tem no caso do Globoplay, né, que é diferente daquele modelo mais tradicional que a gente ainda também tem e valoriza, que é você falar com o mercado publicitário, né, e o mercado publicitário falar, né, diretamente lá com o usuário final. Então, a gente tem que aproveitar todos esses momentos em que cada um desses consumidores se conectam com os nossos produtos para poder oferecer para eles a melhor experiência de consumo. Isso significa que a gente quer saber mais sobre o nosso público para poder entregar exatamente aquilo que ele precisa, né? Aquilo que ele quer. E a gente usa dados para fazer isso, né? Isso faz parte dessa jornada MediaTek, transformar a Globo numa empresa que é cada vez mais data-driven, ou seja, que é mais orientada a dados para tomada de decisão. Isso mexe muito fortemente com a cultura da empresa, né? Então, como que a gente faz isso de fato? Como que a gente transforma esses dados em valor para o negócio? Com tudo isso que eu já falei um pouquinho aqui, né? A gente tem recomendação de conteúdo, ou seja, deixar o conteúdo mais com a sua cara, né? Com a cara daquele usuário. Aqui tem um exemplo, né, de como seria aqui um feed da nossa home tradicional, ou seja, com uma distribuição igual para todo mundo entre notícias, esporte e entretenimento. Quando a gente fala de recomendação, a gente está conseguindo identificar que o João é diferente da Maria, né? Que Maria gosta mais de esporte, João gosta mais de notícia, e a gente conseguir trazer para eles uma recomendação bem mais efetiva daquilo que ele gosta de ler, daquilo que ele gosta de ver dentro dos nossos produtos. A gente usa a personalização, né? Ou seja, que é o conhecimento sobre os comportamentos de consumo do nosso usuário, né? Para fazer, de fato, né, uma entrega mais objetiva, né? Mais dentro ali de um segmento específico para um grupo de pessoas que tenha mais... enfim, que a gente busca, né, ter mais aderência ali com aquilo que a pessoa precisa. Experimentação, né, como a gente falou, são testes que a gente consegue fazer, né, para decidir, por exemplo, qual é a melhor posição, qual é o melhor tipo de destaque que a gente pode usar para colocar uma informação no ar. E aí a gente coloca essas duas coisas, falando de maneira bem leiga, né? A gente coloca duas opções no ar, cada opção para um grupo diferente de pessoas, e consegue obter ali um resultado de qual teve uma melhor conversão, ou seja, em qual desses dois contextos, em qual dessas duas possibilidades a gente teve mais gente clicando, mais gente interagindo. A gente tem uma frente, né, muito grande de publicidade segmentada, né, de entrega de publicidade segmentada, que é, primeiro, com foco na criação de territórios contextuais, né, ou seja, esse mapeamento de todo o nosso conteúdo para poder criar um território que a gente chama, em que a gente consiga garantir que a gente vai entregar um tipo de publicidade dentro de um conjunto, por exemplo, de matérias, de conteúdos no G-Show ou no G1, que trate de moda e beleza, ou que trate de decoração, e para aquela publicidade fazer sentido para pessoas que gostam de consumir conteúdos sobre moda e beleza, sobre turismo e etc. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer com que esses territórios sejam seguros para que é o brand safety, né? Que é para garantir que a gente não faça uma entrega de uma publicidade que talvez faça parte de um desses territórios, mas que seja uma notícia, por exemplo, em que aquele anunciante não quer ter o seu conteúdo associado. Então, dentro de um contexto de turismo, por exemplo, a gente pode ter uma matéria que fale sobre guerra, e a gente consegue colocar ali um carimbo que essa matéria fala sobre guerra, e aí uma publicidade, sei lá, de hotéis, que estaria aparecendo em todas as matérias que a gente tem sobre exterior, né, sobre mundo,
não vai aparecer dentro de uma matéria em que está falando sobre mortes numa guerra na Síria, ou uma publicidade que faça, sei lá, uma campanha para o Dia das Mães de algum produto entrar numa matéria que fale sobre um filho que matou uma mãe, entendeu? Coisas desse tipo. A gente tem, né, obviamente, com base nesses dados, todo um processo enorme, né, de análise de consumo, de comportamento dos usuários, e aí que são feitas, né, a partir de, né, enfim, tem tanto as nossas equipes de cientistas de dados quanto analistas de dados dos produtos trabalhando, né, e analisando, gerando relatórios e dashboards sobre esses dados para poder fazer essa tomada de decisão diária, né, entregar na mão dos nossos executivos para tomada de decisão. E a gente tem também cientistas de dados trabalhando fortemente ali em modelos de propensão e modelos preditivos para tentar entender, a partir do comportamento que a gente lê, quais seriam comportamentos que o nosso usuário poderia ter, por exemplo, como que a gente consegue identificar quem são os usuários que mais cancelam assinaturas no Globoplay? São pessoas que consomem menos de 1 hora de vídeo por dia. Essas pessoas são as mais propensas a cancelar a assinatura. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Então, vamos pegar todo esse universo de pessoas que só consomem 1 hora de vídeo por dia e fazer uma campanha, uma jornada de CRM para levar, né, para esse usuário ali estímulo para que ele possa acessar mais vídeos e aumentar mais o engajamento dele com o nosso produto e evitar assim que ele cancele a assinatura, né? Então, assim, a área de Big Data fornece ferramentas para que tudo isso possa ser feito. Algumas dessas coisas são feitas diretamente pelos nossos times e outras são feitas já diretamente pelas áreas de produto, né? A área lá, enfim, de desenvolvimento dos produtos e também pelas áreas de negócio, de inteligência que existe dentro da área de produtos e serviços digitais da Globo. E aí, falando aqui um pouquinho sobre os papéis, né? Quem são as pessoas que fazem isso tudo aqui dentro da área de Big Data e AI? A gente tem hoje, né, engenheiros de dados, além de engenheiros de software, né, que a gente precisa para poder criar, né, APIs, sistemas e tudo isso. A gente tem muitos engenheiros de software dentro da nossa estrutura. Mas falando um pouquinho, né, sobre o papel ali de quem trabalha no pipeline de dados, a gente tem os engenheiros de dados, né, as pessoas engenheiras de dados, que são pessoas que são focadas ali no desenvolvimento das pipelines, no desenvolvimento de ETLs, né, que são esses processos de captura, transformação e disponibilização de dados. Muitas vezes são pessoas que têm formação, né, e têm experiência como engenheiros de software, mas que se encantam pelo mundo de dados, como exemplo aqui, acho que da Vitória, né, que estava falando aqui um pouquinho com a gente, e passa a se especializar nessas ferramentas de transformação de dados. A gente tem as pessoas engenheiras de machine learning, que são pessoas que trabalham muito no desenvolvimento desses modelos, né, do uso desses modelos em aplicações, né? Então, por exemplo, uma plataforma de recomendação, ela é uma plataforma que essencialmente utiliza machine learning para poder fazer esse processo de recomendação de conteúdo. Então, a gente tem esses engenheiros que trabalham justamente na criação desses modelos e tornar esses modelos plataformizáveis, né, vamos dizer assim. E temos os cientistas de dados, que são as pessoas que trabalham na construção desses modelos, né, que usam códigos ali para criar esses modelos, para disponibilizar para as análises. Eles também trabalham muito com a geração de insights, né? São pessoas que têm essa formação ali em estatística, matemática, acabam entendendo um pouquinho de programação e são pessoas que conseguem ler, não só criar esses modelos, mas ler esses dados e gerar insights e gerar informação para as nossas equipes de produto, né, para apoiar as nossas equipes de produto aí na tomada de decisões. Era isso, né? Enfim, contei aqui muito rapidinho um pouco do que é aqui a área de Big Data e AI. Espero que vocês tenham curtido. Maravilha, Ana. Muito obrigada por compartilhar.
E aí, gente, agora é o momento de vocês aproveitarem para fazer perguntas tanto para a Ana quanto para o Dani, ou para a Isa também, se vocês quiserem falar um pouco mais de processo. A gente está aqui para isso, né? Fiquem à vontade para acionar eles, enfim, para perguntar o que vocês quiserem, o que vocês tiverem de dúvida. Esse é o momento, sem restrições. O máximo que vai acontecer, a gente não sabe responder. Bom, posso começar perguntando? Queria agradecer também a oportunidade. Acho que a Globo, assim, é incrível no que diz respeito, principalmente, a esse universo de dados, fora a parte midiática, porque vocês têm um volume muito grande, né? Eu queria saber, surgiu uma curiosidade, porque eu sei que outros serviços de streamers grandes, eles já começaram a desenvolver séries que foram criadas com base em Big Data, né? Então, com o usuário interagindo na plataforma, eles desenvolveram uma série por meio de algoritmo de predileção, né? E aí a série ela já foi criada para ser um sucesso, assim. Estatisticamente falando, ela já era para ser um sucesso. Então eu queria saber se a Globoplay ela já inteirou nessa área de desenvolver alguma série desse tipo. Não sei se o Daniel consegue responder essa mais do que eu, né? Talvez sim. Apesar de ser sobre dados, aí tá mais perto do conteúdo, acho que o Daniel consegue falar um pouco melhor. Não, o que existe hoje é o seguinte, até é legal falar do histórico da Globo. A Globo sempre orientou muitos conteúdos em função de dados, porém não eram esses dados super granulares que a gente tem hoje com o digital, né? Mas a Globo sempre se orientou muito com pesquisas do que as pessoas estão achando, e a novela sempre foi uma obra meio assim, que você não sabe onde vai terminar, né? Porque ela sempre reagiu muito à opinião pública. E a Globo, existe uma área de pesquisa da Globo que não, né, que é diferente aqui até do digital, né? E que ela constantemente fica colhendo estudos sobre opinião pública sobre os conteúdos. Hoje o que existe é que a área de conteúdo, isso não está dentro do produto Globoplay, nem na área de Big Data em si, porque a gente lida muito com a jornada do usuário, nosso foco é muito no uso do Globoplay e na jornada. Mas a área de conteúdo, ela sim, ela usa todos esses dados que são gerados como insumos para a criação das obras. Nós não somos diretamente envolvidos isso no dia a dia, porque a gente está muito focado na experiência, mas eles fazem sim uso de todas essas informações, tanto pesquisas que são até offline, né, pesquisas mesmo de campo, como focus groups também eles fazem, e o uso dos dados que a gente tem também. Inclusive, assim, só complementando o que o Daniel está falando, a gente hoje integra, além dos dados dos nossos produtos digitais, a gente também integra dentro de algumas plataformas de Big Data, dados do Ibope, por exemplo, né, que tem um foco ali bem grande no consumo do conteúdo, né, na TV e tal. Então, eles hoje já fazem, né, uma análise muito mais detalhada ali sobre o comportamento de usuário também no linear, né, que a gente chama. Então, sim, né, cada vez mais a empresa utiliza informação e dados para poder tomar decisão de todo tipo. Mas é um pouco diferente ainda do que você está falando, acho que é do exemplo de Stranger Things lá no Netflix, né, que é um case ali de uso de algoritmo de dados para desenvolver o conteúdo e tal. É um pouquinho diferente ainda, né? Mas sim, dados permeiam toda essa tomada de decisão ali também para criação de conteúdo, de novos produtos, né? Isso é comum há muito tempo já na Globo. Obrigada, gente. Era mais ou menos isso. Posso? Como eu falei que eu venho assim, eu estou migrando, né? Eu ainda não tenho experiência com tecnologia, e aí eu vejo muito e até apareceu na tua apresentação, Carol, e sobre a questão da MediaTek ser um ambiente ágil. Aí eu queria, assim, de maneira mais simples, porque a gente vê metodologia ágil, enfim, mas entender assim como é que trabalhar benefícios e às vezes até se tem desvantagens, como é que é essa maneira ágil de trabalhar, se puder falar assim, uma maneira mais simples assim. Sim, sim. Como você falou, né? A gente trabalha assim com metodologias ágeis aqui dentro dos times de desenvolvimento, né?
com Scrum, com Kanban, enfim, metodologias que são bem difundidas hoje já no mercado de tecnologia. Mas mais do que a metodologia, né, quando a gente está falando de agilidade, a gente tem que ter em mente um conceito que é de poder aprender rápido, né? Então, isso significa uma cultura de experimentação. Então, a agilidade tem a ver com a gente poder experimentar, dar autonomia para os times, né? Como até o Daniel deu um exemplo muito legal aqui dessa feature que foi desenvolvida ali a partir de uma vontade ali do desenvolvedor de colocar no ar uma coisa que foi feita muito rápido. Então, é muito isso, né? A agilidade tem a ver com você ter autonomia, né? Dar autonomia para os times, para colocar algo no ar rápido, né? Ou seja, a gente não precisa se debruçar meses e meses e meses sobre um projeto para aprender tudo que a gente pode aprender, para depois começar a desenvolver, para depois colocar no ar. Isso é anti-ágil, né? Então, o que a gente quer é ter uma ideia, poder ter meios de colocar ela rápido no ar, para a gente poder aprender sobre aquilo na real, entendeu? Para o usuário poder testar e dar o feedback para a gente e ter a consciência de que pode não dar certo, tá? Então, a gente ser tolerante à falha também, né? Então, pode não dar certo, a gente pode colocar no ar e não obter o resultado que a gente queria, e isso não é ruim, porque isso significa que a gente aprendeu sobre aquilo, a gente aprendeu sobre a tecnologia que a gente estava testando, a gente aprendeu sobre a resposta do nosso usuário em relação àquilo. Então, principalmente, essa cultura, né? Que entender que é a partir da tentativa e do erro, né? A liberdade para tentar, para aprender, para errar e aprender rápido com aquele erro. É dessa estratégia que vem a inovação. A gente não consegue inovar se a gente não conseguir tá sempre aberto, né? E permitir que os nossos times consigam trabalhar dessa forma. E aí a gente utiliza as metodologias, né? O Scrum, o Kanban são ferramentas para que a gente consiga uma forma já estudada, né, e trabalhada para poder fazer isso, né? Para ter os meios para conseguir trabalhar dessa forma. Não sei se o Daniel quer complementar aí. Achei uma ótima explicação, acho que foi preciso. O que acontece é que a gente evita fazer planejamentos muito longos, a não ser coisas que têm que ser estudadas mesmo, são coisas grandes que tem que organizar, mas o time tem muita autonomia para no dia a dia se organizar. Então, a gente não trabalha com metas de entrega, nós trabalhamos com metas de negócio. Então, a gente tem que alcançar determinado número e o time tem autonomia para criar as iniciativas para atingir aqueles números que a gente quer conseguir, né? Então, por exemplo, vai ter uma Olimpíada onde a gente vai ter muitas câmeras ao vivo. Cara, vamos valorizar o ao vivo. O que os times podem fazer? Então, a gente devolve para os times o problema. Do que eles podem fazer para valorizar o Globoplay no consumo ao vivo? E aí nasce dos times, eles colocam dentro ali do sprint planning. Então, o sprint planning é uma coisa feita só pelos times. Cara, eu nem participo do sprint planning. É totalmente feito pelos times. E eles têm autonomia de decidir o que vão criar, em qual momento, e de lançar, e obviamente, com baita alinhamento em termos de onde a gente quer chegar, e com muita responsabilidade do que eles vão fazer, que impacta muita gente, o que eles estão fazendo. Então, acho que isso é a agilidade de modo geral. Bacana. E é interessante também essa questão do erro, né? Que é algo diferente, assim, até a gente fica pensando. E aí tem isso de ter, às vezes, esse desapego, porque aí pode estar acreditando que aquela ideia não todo mundo vai amar, vai adorar, e às vezes não funciona. Então, o erro, essa coisa do errar rápido e tudo mais, existe uma confusão sobre essa frase, que as pessoas acham que errar é tipo destruir alguma coisa. Pô, sei lá, derrubar o Globoplay e a empresa tem que tolerar que você derrubou a plataforma. E não é bem assim a interpretação, né? O erro é que no pensamento de Lean Startup, né, qualquer ideia é uma hipótese. Ela pode parecer muito óbvia para a gente, mas no fundo, quando você lança, ela não dá em nada. E você errou. Você apostou numa hipótese que não converteu, as pessoas não. A gente está, por exemplo, com uma hipótese no ar agora de um trilho de top 10, que é maravilhoso. Fica assim, lindo, a vontade assim, cara, lança logo, que isso é muito bonito.
mas pode ser que esse trilho as pessoas cliquem menos do que no trilho antigo, por alguma razão que a gente não está vendo. Então a gente tem que desapegar, assim, se esse trilho der menos resultado, no trilho que está mais feinho, ou a gente vai rever o design e pensar em alguma outra coisa, ou a gente não vai lançar, a gente vai abortar aquele trabalho que foi feito ali de um trilho que parece super bonito, mas no fundo ele não deu resultado. E vamos desapegar, vamos pensar em outra coisa. Então esse é o errar, né? A gente apostou numa coisa que não deu certo, vamos voltar atrás, tentar outra e fazer isso de forma muito rápida e de forma controlada. Então, assim, eu não vou lançar esse trilho para a base inteira de usuários do Globoplay. Eu vou lançar esse trilho num teste pequeno para um grupo pequeno. E aí eu não vou ter tanto impacto, eu vou ter gestão sobre esse impacto que eu gero, se aquilo der um resultado negativo. Então, por exemplo, se a gente fazer um teste, se um trilho de venda converte mais ou menos do que o outro. Se eu lançar o trilho de venda, né? Se eu lançar aquilo para a base toda, eu posso cair a receita do Globoplay em um teste. Então a gente não faz isso para a base toda. A gente fala, vamos testar no grupo menor, que se a gente errar na hipótese e a receita, em vez de subir, a receita cair, a gente está num controle ali e que não vai gerar um prejuízo para a gente, né? Então tudo é feito de forma muito, muito controlada, mas sempre tentando, sempre arriscando, né? Tá certo. Muito bom. Pode falar, Lucas. Bom, eu gostaria de perguntar se no processo de criação, assim, de novas ideias e de insights, vocês utilizam o método de Design Thinking ou é algum outro? Então, esse processo que eu ilustrei ali, que a gente chamou de Product Discovery, ele é usado quando a gente tem alguma coisa mais complexa, que se ela entrar no modo ágil do jeito que está, acaba não saindo, o time acaba batendo um pouco de cabeça, né? Porque não existe muita clareza no que é para ser feito. Então, dá um problema grande, assim, o que vamos fazer no Big Brother? E a gente tem um timing do Big Brother, né? A gente tem que estar com coisa pronta antes, senão vai lançar o programa, a gente não vai ter. Então, o que a gente faz? A gente precisa, sim, organizar esse processo, e dentro dessa metodologia, o Design Sprint é muito usado. A gente está rodando um agora, a gente vai rodar um agora, no mês que vem, sobre um desafio que a gente tem aqui de como fazer o usuário descobrir mais conteúdos no Globoplay. Então, a gente está organizando esse Design Sprint para estudar. E no Design Sprint, a gente entrevista pessoas, a gente faz benchmark com o mercado. Então, a gente junta um time mais multidisciplinar para poder estudar mais profundamente uma coisa, ao invés de sair fazendo, né? E a gente está mais maduro, mais pensado. O Design Sprint pode chegar até a fase de protótipo. A gente tem na área de UX aqui um lab de UX em que a gente traz pessoas para usar os protótipos antes, né? Então a gente coleta informações, a gente fez um lab de UX fantástico, só sobre acessibilidade, em que a gente trouxe várias pessoas com enfim, dificuldades auditivas, visuais, não só cegueira, mas pessoas, por exemplo, daltônica, né? Como que é a experiência da pessoa usando o Globoplay? Então a gente fez uma rodada gigante de acessibilidade, isso gerou um plano de acessibilidade para a gente, né? Aí com esses dados, isso alimenta um design sprint, onde a gente vai buscar soluções, né, para resolver esses problemas, né? É uma ferramenta muito usada, Design Thinking, Design Sprint, naquela mentalidade, né, do divergente e convergente, né? Todo mundo dando muita ideia, depois convergindo no que a gente vai fazer de fato. Obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação ao processo de nivelamento dos estagiários, porque assim, vocês já bateram bastante no ponto que não estão procurando gente que já tem experiências inúmeras dentro da área, sim pessoas que têm vontade de aprender. Como funciona isso, o processo de entrada, do nivelamento, até a pessoa poder de fato participar de algum projeto mais específico? Vou falar um pouquinho sobre a experiência aqui na área, tá? Não sei se também depois a Isabela pode apoiar. Aqui na área de Big Data, a gente trabalha muito com o papel do mentor, né? Do estagiário, do tutor, né? Que é aquela pessoa que fica responsável ali pelo ciclo de aprendizado desse estagiário. Então, acontece sim da gente trazer pessoas, por exemplo, às vezes entram 2 estagiários ao mesmo tempo, e esses 2 estagiários estão, de fato, em níveis diferentes ali de conhecimento já. E aí esse tutor avalia isso, né, e vai dando ali desafios, né, e tanto o apoio, né, ao aprendizado, né, ao estudo, vai dando material, vai fazendo sessões, né, de mentoria com esse estagiário,
principalmente na área de dados, porque a área de dados hoje ela ainda é muito específica, né? Apesar de ser já muito grande, né, no mercado, não existem tantas... não existe, por exemplo, um curso de graduação, por exemplo, né, específico hoje ainda na área de dados. Então, é sempre especialização e tudo mais. Então, a gente entende que essa pessoa ela vai chegar já mesmo meio crua, né? E aí é sempre esse trabalho do mentor, que aí ele vai acompanhando e vai entendendo qual é o nível que aquele cara tá, né? Que aquela pessoa tá, para poder ir dando os desafios aos poucos. Mas o estagiário, ele faz parte do time, tá? Então, todas as cerimônias, todos os processos, né, em que tem um desenvolvedor, seja ele júnior, pleno, sênior ou especialista trabalhando, o estagiário está junto, né? Então ele já acompanha todas as rodadas de planejamento, todas as deles, ele participa dos momentos em que tem pair programming, né, que a gente chama, em que os desenvolvedores trabalham juntos, né, dividindo tela ali, codando junto, tomando decisão junto. Então, é um processo muito inclusivo, né? E a gente tem resultados realmente muito, muito bons, assim. E é natural que exista essa diferença de níveis, porque essa diferença de níveis, ela também existe entre os desenvolvedores, né? Entre os profissionais. Então, a gente também tem pessoas júnior, pessoas plenas, pessoas sêniores trabalhando no mesmo time. E aí, a ideia é mesmo que, como um time, todo mundo vá fazendo troca de conhecimento e se ajudando. Entendeu? Perfeito, Carol. Eu ia contribuir que até nesse momento de escolha do mentor para esse novo estagiário, essa pessoa tem esse potencial de desenvolvimento também, né? Então, as duas partes têm uma certa responsabilidade na construção desses desafios, né? Então, é o estagiário que pode vir sem uma certa bagagem em algum determinado assunto, mas o tutor também tem esse papel de apoiar, desenvolver, de identificar quais são os pontos, isso aqui é bacana para a gente já desenvolver, isso aqui pode ficar um pouquinho mais para frente, e é um processo de construção mesmo durante todo o período de estágio. Entendi, muito obrigada. Maravilha, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? A gente ainda tem uns 15 minutinhos aí. Quer falar, Thaís? Sim, eu tenho várias, mas uma era parecida com a da Ana, então já foi solucionada. Eu queria entender assim, como é que foi e como está sendo essa questão, já que esse cenário de pandemia, né? Como é que foi essa mudança, né, para todo mundo trabalhar no home office, esse monte de gente aí espalhado, e como tem sido... Eu estava trabalhando numa empresa na área administrativa, e foi bem complicada a questão, a gente usava VPN, até conseguir uma máquina, foi uma trabalheira, usava a minha. Então, como é que foi e tem sido esse processo de trabalhar, porque eu vi que foram desenvolvidos aí mesmo assim vários projetos do Cartola, enfim, tudo no meio dessa pandemia. Então, como é que tem sido esse período? Como é trabalhar remoto na Globo? Posso até dar aqui um depoimento quase pessoal, quase não, totalmente pessoal. Na verdade, eu cheguei no Globoplay no meio da pandemia, eu não conheço ninguém. Time de cento e tantas pessoas, acho que eu conheço pessoalmente umas 3, porque eu já conhecia antes. Mas eu cheguei completamente no home office. Hoje está todo mundo no home office, a gente não tem encontros presenciais ainda, mas tudo funciona muito bem, porque o time tem muitos canais de comunicação. Então a gente tem o próprio Teams aqui, a gente tem o Slack, a gente fala muito pelo WhatsApp também. Tem times que usam até ferramentas mais maneirinhas, assim, de que emulam uma coisa mais presencial. Então os times dão um jeito. A gente tem pessoas até em outros lugares do Brasil, né? A gente tem time em Porto Alegre, por exemplo. E quando eu tinha pessoas no meu time que estavam em Londres e eu não sabia. Pra você ter ideia. Assim, eu fui descobrir muito depois, numa conversa assim de resenha. Eu falei assim, não, eu tô em Londres. E caramba, que louco. E você não consegue saber, porque o home office, né, o online te coloca todo mundo meio em uma situação meio de igualdade ali, né? Mas acho que as coisas foram muito, muito bem. Acho que a parte de desenvolvimento é muito propícia.
para trabalhar, porque até porque a pessoa consegue focar mais, né? Do que presencial. Presencial a gente acaba tendo mais interações, né? Mas acaba, às vezes, tendo um pouco de falta de foco em algumas situações. Então, o home deu um pouco mais de foco. As atividades mais de inovação ficaram prejudicadas, sim, porque um design sprint, por exemplo, é muito mais legal presencial do que... claro que existem ferramentas, Mural e tal, rolam ainda no remoto, mas o presencial é muito mais legal, cara. Quando a gente faz um coffee break, faz um happy hour depois, é muito bom. Mas a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que a gente aqui foi suave. Não sei, os colegas aí podem... Mas todo mundo que eu converso deu muito certo. Cara, teve muitas coisas que foram lançadas durante o período de home office. E assim, eu sinto até que em termos de produtividade, algumas coisas aumentaram, sabe? De produtividade. Mas a gente tem um certo cuidado, principalmente com as atividades criativas, de manter a atividade criativa e não deixar a gente cair só na galera desenvolvendo. Eu posso complementar um pouquinho, assim, a gente não teve tanta dor de adaptação em relação a rotinas do time, porque a gente já trabalhava com times distribuídos, né? Então, como o Daniel falou, principalmente aqui em Big Data, a gente já tinha, dentro de um mesmo time, pessoas trabalhando no escritório de São Paulo, pessoas trabalhando no escritório de Porto Alegre, pessoas trabalhando no escritório do Rio. Então, na realidade, a gente já fazia muito tudo meio remoto, né? As reuniões entre times, mesmo as reuniões diárias, a gente já tinha um método de trabalhar remoto, mesmo cada um estando no seu escritório fisicamente, porque os times eram distribuídos. E a gente já tinha isso antes e agora está mais ainda, né? Como o Daniel falou, eu contratei pessoas durante a pandemia, né? Tem pessoas do time que eu nunca vi pessoalmente, né? Tipo, todos os estagiários que estão com a gente hoje, né? Que estão ainda na fase de estágios, foram contratados durante a pandemia, porque o ciclo anterior, né, já foram efetivados e tudo mais, então já viraram funcionários. Então, os desse ciclo de 2020, todos, né, foram contratados durante a pandemia. E, de fato, a gente não tem tido prejuízo, né, em termos de produtividade. A gente tem conseguido trabalhar e as pessoas se adaptaram. É claro que a gente tem muitos desafios, né? Não só nessa questão da inovação, como o Daniel falou, mas também desafios de infraestrutura, né? Porque nem sempre é fácil, né? As pessoas, às vezes, né, a conexão cai, não tem um ambiente muito tranquilo para trabalhar em casa. Então, tudo isso a gente acaba sendo um pouco mais tolerante, né? Mais empático também com a situação de casa. Tipo, eu tenho filhos, 2 filhos pequenos, aí de vez em quando minha filha entra aqui no meio da reunião, quer falar comigo e atrapalha tudo e não sei o que, é normal. Mas assim, a gente conseguiu se adaptar bem porque eu acho que de fato, né, a gente já era uma empresa que trabalhava, né, com pessoas em diversos lugares e aí a adaptação foi mais tranquila. Seguindo seguindo essa linha de raciocínio, no estágio, provavelmente vai começar ele no modo remoto. Vocês têm pretensão dele voltar presencial? Tem um planejamento? Ou tudo seguindo, obviamente, as normas na saúde e tudo mais? Como funcionaria esse processo, já que o processo de estagiar na Globo é um pouquinho mais longo do que o exigido pelas universidades? Acho que é melhor alguém do RH falar, né? Vou aqui, então. A gente está no movimento, Ana, de retorno híbrido a partir do dia 4 de outubro, tá? E aí os estagiários seguem esse mesmo movimento desde que tenham concluído o ciclo de vacinação total. Então, assim, e aí a gente precisaria ver qual o tipo da vacina, tomou em novembro, para poder fazer esse cálculo. Depois da segunda dose, 15 dias depois, você já poderia voltar ao presencial, né? E aí, nesse formato de 2 dias na Globo e os outros 3 ainda em modelo remoto, tá? Lucas queria fazer uma pergunta, né? Isso. Uma pergunta que eu acho interessante se fazer, assim como a Isa começou como estagiária, a Ana, enfim, eu gostaria de perguntar quais soft skills vocês acreditam que sejam importantes para o estagiário desenvolver e obter um sucesso na carreira. Pergunta difícil essa, né? Tipo, mas posso falar um pouquinho, assim, né?
Eu acho que adaptabilidade, né, capacidade de comunicação ali, ter uma boa comunicação, porque principalmente nesse mundo, né, que a gente está agora, o remoto, ele é uma realidade, né? Então, essa questão de você conseguir se comunicar bem com o time, né, conseguir falar, trabalhar em equipe, né, eu acho que são coisas muito, muito importantes, né, não só para o estagiário, mas para qualquer funcionário. É muito isso que a gente busca ali, né, pessoas que têm fit com cultural, né, com a nossa empresa, com os nossos valores, e que consiga de fato, né, ter essa questão do trabalho em equipe, da comunicação, né, forte e adaptabilidade, né, porque é isso, a gente está vivendo num mundo que tudo se transforma muito rápido, né, e a gente precisa conseguir estar preparado para os rumos mudarem, para uma coisa que você estava fazendo agora, de repente, putz, a gente já descobriu que essa daqui não é a ideal, então ter esse desapego de passar para a próxima, né? Então, eu acho que em termos de soft skill, assim, é muito isso, essa capacidade de se adaptar às mudanças e ter uma comunicação forte para conseguir, de fato, interagir com o time, né? Ter troca de conhecimento, ter um bom relacionamento. A gente preza muito isso aqui, pelo menos dentro da área de Big Data, é um valor muito importante para a gente ter um clima bom entre as pessoas, sabe? A gente se esforça muito, né, como gestores, né? Eu como gestora de pessoas aqui, a gente se esforça muito para promover esse clima leve, né, tranquilo, em que as pessoas trabalham felizes. Então, é muito importante, né, essa capacidade de interação, de troca. Pelo menos na minha visão, é essencial. Legal. Obrigado. Eu acho que complementando, acho que é o soft skill de comunicação importantíssimo. A Globo, uma das vantagens que a gente tem aqui no Hub Digital é que a gente tem áreas que fazem plataformas, como a própria área da Ana, que fazem plataforma para todos os produtos, né? Então a gente tem que se alavancar nessas coisas, são desenvolvidas para todo mundo. Então, às vezes, uma coisa feita por Cartola pode ser útil aqui no Globoplay. Então a gente está se comunicando constantemente com todas as áreas, entendendo tudo que está sendo feito. Isso ajuda muito a gente a se alavancar, né? Então a gente não pode aqui ficar no nosso mundinho aqui, só fazendo o nosso e esquecendo o resto. Porque aqui na Globo existe realmente um baita ecossistema que envolve não só o digital, mas a produção de conteúdo e todas essas áreas. A gente está se comunicando com esse ecossistema, é muito rico para a gente, tem que usar isso a nosso favor, né? Isso é uma grande vantagem que a gente tem aqui. Então, comunicação eu acho muito, muito importante. E outra, assim, cara, é um desafio enorme, tem muita coisa legal para se fazer, mas acho que resiliência e persistência é muito importante também, porque a gente está mexendo aqui em produtos que impactam milhões de brasileiros, né? E nem tudo que a gente faz dá certo. Acho que isso é que é o legal do negócio, né? Se tudo der certo, era muito fácil, né? Então, a gente se deparar com desafios, né, com grandes barreiras, e a gente superar essas barreiras é o mais legal dessa história, sabe? Depois você olhar para trás e ver, caramba, olha o que eu consegui fazer, né? Então, a gente para conseguir dar saltos grandes, fazer coisas grandes, a gente tem muitos desafios, sabe? E a persistência é importantíssimo, a gente buscar os caminhos, encontrar um lugar, acha uma volta, acha o contorno, acha as pessoas que vão te ajudar, acha pessoas que compram a sua ideia. E a Globo é uma empresa que dá muita autonomia para as pessoas, né? Então, tem muito espaço para você colocar as suas ideias em prática. Aí, junto disso, acho que a persistência e esses soft skills são muito, muito importantes também. Legal. Gente, isso, pessoal. Pode falar. Vitória. Queria fazer uma perguntinha, só que essa pergunta é um pouquinho off. É uma pergunta que me tirou o sono muitos dias já com o conteúdo da Globo. Quando eu estava passando Big Brother, teve uma época que o Boninho postou um stories de uma sala de controle e nessa sala tinha uma tela com tópicos de tipo beijo, abraço, choro. E o pessoal da minha faculdade ficou, assim, num grupo de Big Brother, ficou desnorteado, querendo saber o que era. Então a gente gerou umas teorias mirabolantes, assim, e eu queria saber, aproveitar o momento para confirmar com vocês,
se é algum tipo de inteligência artificial que vocês usam para categorizar as cenas, ou isso é feito manualmente, se vocês usam visão computacional para Cara, isso, ou não. eu fui o desenvolvedor dessa tela. E foi um dos Sério? meus primeiros trabalhos quando eu fui contratado na Globo em 1999, primeiro Big Brother. Caraca, a gente ficou muito, Eu vou te passou explicar o dias que é. pesquisando. Aí, cara, eu conheço praticamente tudo sobre esse negócio, porque eu fui o desenvolvedor dessa tela na época. Maior curiosidade. Mas o que acontece no Big Brother? A gente tem várias câmeras gravando 24 horas por dia. E ali existe um desafio de edição que os editores precisam fazer um programa por dia de 1 hora. Então eles precisam pegar. Na época era tudo fita, não existia nem computador gravando, sabe? Era bem analógico mesmo. Então eles tinham que pegar uma prateleira lotada de fita. As fitas duram mais ou menos 1 hora cada fita, na época. Então eles tinham no final do dia 24 fitas para cada gravação. Então era um volume gigante de material. E eles tinham que pegar esse volume de material e editar um programa. Um programa curto, de meia hora, 1 hora, que o Big Brother é diário, né? E ele é diário tanto com uma coisa ao vivo, quanto exibição de matérias que contam o que aconteceu. Então, existia um desafio de edição. A ideia que a gente deu foi de criar um banco de dados e colocar uma pessoa, que não era uma inteligência artificial, nem se falava nisso na época, né? Colocar uma pessoa marcando metadados. E esses metadados ficavam sendo salvos no banco de dados, e no final do dia, o cara da edição consegue consultar as principais coisas que aconteceu. E esse sistema que tem essa tela, a tela é só a parte do que a gente chama de logger, né, de login do sistema. Mas por trás existia uma coisa bem engenhosa que já levava o cara para os trechos da fita aonde estão as principais cenas que ele tinha que editar. Então aquilo ali não era uma sala de controle que o Boninho dá ordem para casa ou alguma coisa, nenhuma teoria conspiratória. Aquilo ali era, na verdade, a gente automatizou uma coisa que as pessoas iam fazer até em planilha, que é de ir anotando o que está acontecendo e que horas está acontecendo, em qual câmera, para eles poderem fazer uma edição para facilitar a edição posteriormente. Depois, com a evolução desse sistema, que foi feito para edição. Ele foi pensado totalmente para editar o programa, para fazer o programa de TV. A gente acabou integrando ele todo aqui dentro, e hoje a exportação dos vídeos para o entretenimento, para o G-Show e para o próprio Globoplay, carrega automaticamente essas informações. Então, virou uma coisa assim que ajuda bem no processo de edição e de geração de vídeo. E agora eu estou tentando aqui no Globoplay, nesse plano de Big Brother, trazer esses dados, inclusive, para a gente usar de alguma forma aqui no produto. Está em estudo agora, por nós aqui, de ir lá na fonte, que é o programa ao vivo, buscar essas informações, tentar dar alguma jornada para o usuário aqui, que não sabe como ainda, mas a gente acha que tem um lance legal ali. Que incrível, obrigada. Obrigado pela pergunta, fiquei feliz. Me lembrou a época de pós-estágio aqui. Nossa, o pessoal ficou desnorteado essa época e eu lembrei disso na época, quando vocês mandaram o e-mail, eu falei, é agora o momento de tirar essa dúvida. Mas que legal. Obrigada. Maravilha, pessoal. A gente já bateu aqui nosso tempo, e aí, enfim, né, da agenda dos gestores e tal, mas foi um prazer receber vocês aqui. Acho que o papo foi muito legal. Eu aprendi muito, tanto com as falas da Ana e do Dani, quanto com as perguntas de vocês. Como eu falei, não sou de tecnologia, então toda oportunidade para mim também é uma oportunidade de aprendizado. E foi muito legal receber vocês aqui. Como a gente fala muito no Vem Pra Globo também, a gente torce pelo nosso match. Então, espero ver vocês aqui em breve como estagiários da Globo. E é isso, gente. Lembrando mais uma vez, se vocês puderem assinar o termo de permissão de uso de imagem, tá? Para a gente poder divulgar aqui esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para elas poderem aprender também, tanto quanto a gente aprendeu hoje. Obrigada. E se vocês tiverem dúvidas que não foram respondidas aqui, fiquem à vontade para mandar, que a gente, enfim, tira aqui com o pessoal. Se Dani e Ana também quiserem disponibilizar LinkedIn aí, enfim, né, contatos, também fiquem à vontade para disponibilizar. Mas vocês já sabem que quem está por trás do Vem Pra Globo sou eu e o Otávio, né, que é o estagiário aqui da área. Então, podem chamar a gente por lá nas DMs, se vocês tiverem alguma dúvida além daqui para tirar, fiquem à vontade para continuar o contato com a gente, tá bom?
Ótimo. Muito bom, foi muito bom. Super obrigada, pessoal. A gente se vê, então, se tudo der certo, em breve aqui na Globo. Coloquei meu LinkedIn ali no chat, tá? Quem quiser adicionar, fica à vontade. Foi um prazer, adorei conversar com vocês. Adoro conversar com gente jovem, gente que traz essa diversidade ali, como a Isabela falou. A gente valoriza muito mesmo isso aqui. A gente tem estagiários que se tornaram profissionais brilhantes aqui na Globo. E assim, tenho muito orgulho, né, de ter visto essa trajetória acontecer algumas vezes, né? Então, assim, eu sempre fico muito feliz quando eu consigo buscar a efetivação de um estagiário, torço muito, e porque é uma jornada que é muito valorizada aqui, de verdade. É uma jornada de aprendizado, né? Que não é uma jornada de vamos pegar aqui essa mão de obra barata para a gente poder se aproveitar, e não é isso. De fato, tem um objetivo muito forte de formar as pessoas. Tenho orgulho de ter sido estagiária, tenho orgulho dos meus estagiários, dos estagiários que eu efetivei ao longo do meu tempo aqui. Então, assim, boa sorte para vocês aí no processo. Espero que a gente se encontre por aqui qualquer dia. Show. Obrigado pelo papo, pessoal. Não vejo a hora de vocês estarem aqui com a gente, hein? Tomara. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi uma manhã muito enriquecedora para a gente. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada, galera. Obrigada, tchau, tchau. Foi um prazer. Boa sorte no processo. Estamos aí. Obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um beijo. Tchau, tchau.